o dia a dia de um escritor, né? Porque é muito fácil falar que está escrevendo um livro, é muito fácil apresentar, e aí a gente coloca muito como para os nossos escritores, nossos mentorados, que se você só vai escrever um livro, ou você só vai entregar um projeto de vida se você assumir um compromisso público ou uma data de entrega, né? E aí, muito legal, você vai lá, assume um compromisso público, bota na rede social, convida alguém que vai ficar pegando no teu pé para que você possa escrever esse livro, mas e quando dá aquele branco? Como ter alguém te acompanhando, ajudou na hora que empacou no meio do livro e não sabia como continuar? O que você pode trazer desse momento do aquele branco que não me leva nem para frente e não me deixa sair desse caminho obscuro? Eu acredito que o branco ele vai existir sempre, até porque nós, escritores, né, nós estamos muito motivados ali pela emoção, estamos muito naquele momento, não pode dar uma trava por um gatilho emocional, muitas vezes, né? Porque você fala, pô, não consigo passar por isso, e aí vem o branco total, e eu acredito que o mentor ele vem para clarear e ele vem te lembrar do porquê você começou, sabe? E aquilo é fundamental para ele te ajudar a destravar e dizer, qual é o teu objetivo, qual é o teu porquê, o porquê que tu iniciou esse projeto. Então, ele vem para te lembrar o porquê, porque nós estamos envolvidos totalmente pela emoção. Né? Quando a gente começou a escrever o meu livro, a gente passa por processos de fases ali, de cada história que a gente quer contar. Muitas vezes eu parei, eu chorei, eu não consigo mais fazer hoje não dá, e aquilo está travando. Trazendo minha história pessoal, eu sei que nem todo livro ele é de história pessoal, mas existe emoção na história que você coloca. Então, quando você está ali não consegue realmente, mas não tem para onde ir, o mentor vem e fala, você começou por isso. Esse é o teu objetivo, é a tua missão, é o teu propósito. Então, eu acredito que isso aí é essencial. A gente fechou o ano de 2025 com 160 livros publicados, né? E mais de 570 escritores publicados, né? Dentre eles, obviamente, muitos livros coletivos. E o que a gente viu ao longo desses últimos 4 anos, enquanto a gente empreende na editora, né? Através do propósito da escrita, né? Que, claro, o processo de escrita ele é um processo de autocura, né, Roberta? E, Totalmente. e aí a gente sempre diz assim, quantos que chegaram para a gente e falaram assim, olha, Jeff, Gi, eu estou preparado para contar porque larguei o vício de jogo, porque eu superei um momento difícil na minha vida, na minha carreira, um problema de saúde, e eu acho que se eu escrever isso, vai vai, vai transformar e vai impactar positivamente muitas vidas. E aí chega na hora da escrita, existe sim o processo de autocura. Tanto que a gente tem dois dos 4 pilares da nossa editora, que o primeiro é, você escreve primeiro para um processo de autocura, né? Quando você escreve, você passa por um processo de ressignificação, e é normal você muitas vezes chorar, porque você está ressignificando coisas do passado, Totalmente. e o segundo pilar é de transformar pessoas, né? Mas tem, Isso. às vezes esse processo de, porque eu tenho uma ideia, porque eu vou curar pessoas, ou transformar vidas, ou impactar positivamente a vida de muitas pessoas, aquela máxima de ter ideias demais, né? E aí ter ideias demais atrapalha. Como foi para você ter a ajuda de uma pessoa para organizar a bagunça que temos na cabeça e decidir o que entra e o que não entra no livro? O que você Eu pode explicar? acredito, eu acredito que ter ideias demais atrapalha quando você não tem uma direção. Por exemplo, trazendo para o meu pessoal, eu sou uma pessoa que tem um TDAH, então a minha cabeça ela vive a mil. Então eu falei, eita, eu vou colocar isso, eu vou colocar isso, eu vou colocar isso. Então, se eu não tivesse direção, talvez a minha escrita, a minha história, se fosse escrita apenas por mim, sem nenhum direcionamento, ela seria até cansativa. Porque nem nunca é só sobre você, é sobre a transformação que você gera no outro. Então, existe o mentor, ele chega e vai dizer, ó, isso aqui fica, isso sai e isso fica para um próximo livro, por exemplo. Então, quando você tem ideias demais sem direção, não é legal. Mas com a direção, elas são bem válidas porque elas podem ficar para um próximo ou
realmente sair. E o que aconteceu com a gente, comigo, no caso, né? Que eu escrevi o primeiro livro, queria escrever a segunda edição. A gente começou a falar, o que é que vocês falaram para mim? Não, em vez de fazer uma segunda edição, vamos colocar esse é do teu próximo livro. Então, isso aí clareou, porque senão talvez eu ia querer fazer mais edições, mas uma hora meu livro ia se tornar altamente cansativo. E a gente não quer que chegue nesse ponto, a gente quer que o livro seja gostoso de ler, seja uma leitura agradável. Então, eu acredito que, com direção, as ideias elas são fantásticas. Eu gosto muito de uma frase, Roberta, que o pessoal fala assim, ó, antes feito, antes do que perfeito. E essa frase, para mim, ela acaba deixando as pessoas muito soberbas ou muitas vezes bloqueando pessoas do seu propósito de vida, né? Porque se Isso. você tem muita ideia, se você quer que o teu projeto seja perfeito, você nunca vai ter ele perfeito. Você falou Nunca, nunca. anteriormente aqui na live que, cara, tem que colocar, tem que publicar a sua história, mostrar qual é o teu propósito de vida aqui e você vai ajustando os ponteiros ao longo da jornada, do caminho, né? Então, ao invés de antes feito melhor do que perfeito, né? Eu sempre digo o seguinte para os nossos escritores e mentorados, né? Antes feito é melhor do que não feito. E aí você faz e na jornada do processo da escrita, você vai ajustando os ponteiros, vai lapidando o processo de escrita, e aí a escrita, ela também, eu gosto muito de falar assim, Roberta, para os nossos escritores e mentorados, o seguinte, você tem que colocar todas as ideias, nós seres humanos, nós temos um processo de criatividade, o processo de criatividade, ele tem o seu ócio criativo. O que é o ócio criativo? Você vai ter um ápice de criatividade, daqui a pouquinho ela cai. E se Isso. você ficar naquela de colocar muitas ideias, de ficar querendo corrigir, fazer, tendo a perfeição, você acaba trabalhando, não entregando os seus projetos de vida, seja um livro, seja um outro projeto, seja se tornar palestrante, seja se tornar um bom comunicador, né? E aí a gente entra naquela máxima, Roberta, e aí que assim, muita gente começa empolgada e para no meio do caminho. Para você, o acompanhamento serve também para não deixar a pessoa desistir. Totalmente. Muita gente acha que o resultado ele vem só de uma motivação, mas ele vem da constância. Não vem só de motivação, porque motivação a gente tá aqui, por exemplo, conversando naquele momento, numa live ou num evento, e a gente vai ter uma mentoria e você vai. E depois é você. Então, ela vem da persistência, vem do teu mentor ali falando, e aí, entregou, e aí aquilo. Então, ele tá ali com você, persistindo junto com você. Então, eu acredito que a persistência, a motivação, ela é importante, que o mentor traz essa motivação para você, mas muitas vezes a motivação de dentro, ela acaba. Então, quando vem a motivação, a persistência, aquele monitoramento ali durante aquele período, ele é essencial, porque, infelizmente, felizmente, né, somos de carne e osso e vamos ter dias bons e dias ruins. Existem coisas que não têm nada a ver com o nosso projeto, mas não acaba sendo muito bom no nosso dia a dia, então ele acaba interferindo no todo da nossa vida. Então, se a gente não tiver ninguém ali persistindo e motivando, a gente não consegue realmente. Aí é que as ideias realmente não saem do papel. É muito legal quando você fala disso, porque eu sempre gosto de falar que pessoas motivadas, elas começam motivadas e a motivação, ela começa assim e ela vai Ela cair. cai. Isso, a motivação ela não é diária, não é a todo momento. Você não está ali a toda hora. Não, a persistência é que tu vai fazer chegar em algum lugar. A motivação, ela importa, ela tem que ter picos, mas ela vai embora. Então, Ela vai pessoas embora. só conseguem chegar no topo. Que normalmente as pessoas que chegaram no topo, elas não foram só motivadas, elas persistiram, né? Porque não tem como você chegar sem persistência.